você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Nosso convidado para o programa de hoje é o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. O que vamos abordar com a sua participação aqui em nosso programa? O pacote de leis encaminhado pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores. O prefeito vai nos detalhar, vai esmiuçar o que consta de cada projeto, o que objetiva, enfim, vai dar todas as informações. Já conversamos sobre esse assunto com o prefeito Gustavo Bonotto, no programa Bom Dia Cidade, mas de uma forma assim um tanto que genérica, superficial. Hoje a gente vai aprofundar mais no sentido de entender perfeitamente o que objetiva esse pacote de leis encaminhado pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Dá para se antecipar, objetiva, visa causar um impacto de desenvolvimento do município, melhorias para o município. É isso, não é mesmo, prefeito? Muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Agradeço a oportunidade, Ademar, de aqui estar conversando sobre o Avança Lagoa, um programa que centraliza as principais ações deste governo com o objetivo de trazer melhoras significativas à qualidade de vida, às condições de realizações tanto de empreendimentos, quanto do desenvolvimento de sonhos, quanto do nosso bem-estar enquanto cidadãos de Lagoa Vermelha. Eu julgo que este conjunto de ações e programas a serem executados são uma resposta a um diagnóstico diante de inúmeras dificuldades e problemas que o nosso município enfrenta e sempre enfrentará, mas, no entanto, uma resposta plausível a esta necessidade em 5 áreas. Na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área do desenvolvimento econômico e da promoção da ação social através de programas de habitação. Neste escopo dessas 5 áreas, a gente previu uma realização de diversas ações e programas, alguns deles que passarão pela apreciação do Legislativo agora no mês de março, ainda não foram submetidos, Andemar, mas que o serão, que permitirão que nós possamos dar um grande passo rumo ao desenvolvimento que nós acreditamos de Lagoa Vermelha. Dentro dessas áreas, digamos assim, que nós pretendemos ter uma atuação mais incisiva, eu ainda destaco a área da saúde como a principal delas, onde aquilo que de concreto, ou seja, de obras que a gente prevê, é a construção do novo postão, com ambiente para mudança e ampliação da nossa farmácia municipal, a construção de um novo posto de saúde que, ao nosso olhar, satisfaz a necessidade de melhor distribuição espacial dos atendimentos do município, mas nos permite a implementação de um próximo passo, que seria o avanço em relação à complexidade dos serviços prestados, ou seja, nós entendemos
entendemos que com essas ações a gente tem uma melhoria significativa na atenção básica da nossa saúde e nos organizamos para dar o próximo passo para a atenção de média complexidade através dessas ações, que são executadas tanto pelo município quanto pelo chamamento de parceiros para essas atividades. Especificamente, a construção do novo postão ela já está, de certa forma, desenhada, processo licitatório a ser lançado nos próximos dias, por assim dizer, e é uma obra que com certeza levará um tempo a ser construída, mas significará a mudança ou a quebra de um paradigma para a Lagoa Vermelha. Uma estrutura que talvez nós não tenhamos semelhante, e quando eu falo estrutura eu não me limito à questão de paredes, à questão de concreto, me refiro também à estrutura de fluxo organizacional, de sistema de administração, que é algo que permitirá que nós possamos utilizar da melhor forma possível os recursos, tanto humanos quanto financeiros que nós já temos, como ampliar essa possibilidade de captação. Esse novo postão, ele será ali nas imediações da rua Coronel João Lúcio Nunes com a rua Atílio Bonotto, terá uma metragem próxima de 1.000 metros quadrados. Os recursos empregados ali são tanto de emendas parlamentares, tanto da então senadora Ana Amélia Lemos, quanto também dos recursos extraordinários do então deputado Ronaldo Santini, além de contrapartida do município. O valor total da obra ultrapassa os 2 milhões. É necessário que ocorra a licitação para que a gente tenha os valores exatos, mas permitirá com certeza que a gente coloque no mesmo local a funcionamento tanto do postão do centro, que seria uma unidade de reforço aos demais postos de saúde, a questão do centro de especialidades, que seria a alocação dos profissionais especialistas que já atuam, assim como outros que a gente pretende designar para o desempenho de suas funções no município, o centro de especialidades odontológicas, o ambulatório municipal e a farmácia municipal, nova sede ali ou será. Através disso, o que a gente vai conseguir, Ademar? Hoje nós temos um problema da seguinte forma: a gente tem diversas unidades de saúde, né, no território do município. Prevemos a construção de uma nova para o bairro São Sebastião, que atenderá também a Consoladora e Aparecida. No entanto, a oferta de serviços de saúde nessas unidades básicas foi o nosso grande esforço num primeiro mandato. Nós ampliamos tanto as ofertas de clínico geral, quanto as ofertas de pediatra. E o que nós aprendemos com isso? Que nós conseguimos hoje em quantidade, porém é necessário que a gente tenha um melhor time em relação à necessidade da população. Assim sendo, o funcionamento desse postão seria da seguinte forma: a gente faria uma organização que, tendo como suporte a unidade móvel mais as outras unidades básicas de saúde, a gente consiga, através da centralização do contato do cidadão, do paciente, assim como a gente faz para ligar para um consultório particular, teria como referência o contato para agendamento dessas consultas e, eventualmente, não sendo possível nessa unidade básica de referência, a gente faz um redirecionamento a essa unidade e-mail que permitirá que a gente atenda o mais breve possível. Por que isso facilita do ponto de vista administrativo? Hoje nós temos nas unidades descentralizadas um profissional do Mais Médicos, mais os reforços de clínico geral, que foi aquilo que a gente construiu ao longo dos últimos 4 anos. O que acaba ocorrendo? Muitas vezes a gente acaba não tendo uma disponibilidade no dia necessário ao contribuinte, ao paciente, fazer essa consulta, em virtude de nós termos uma demanda flutuante em relação à oferta nos postos de saúde. Como é que a gente pretende resolver isso? Uma é a atuação mais incisiva da unidade móvel de saúde, que atuava no interior, passará a atender também na cidade, visando centralizar a questão da renovação das receitas e distribuição de medicação, já aliviando a demanda sobre os postos de saúde e fazendo um atendimento mais próximo da nossa população nos locais onde as nossas pessoas habitam. Semelhante a isso, esses reforços que hoje a gente oferece de forma intermitente nos postos de saúde passariam a estar centralizados em um mesmo local. Ou seja, com isso eu consigo aproveitar melhor os profissionais que estão à nossa disposição. Não sendo mais possível esse atendimento ser realizado no SF de origem da pessoa, ela é automaticamente encaminhada para essa unidade de reforço, que a gente tem condições de fazer uma ampliação de oferta mais rapidamente e até de uma forma mais econômica, por assim
assim dizer, considerando que a ampliação de horário num local central, ela vai nos permitir ter essa busca de atendimento. Com isso, o que a gente espera é, primeiro, conseguir dar uma assistência mais rápida, segundo, qualificar essa assistência prestada à nossa população e, num terceiro momento, permitir que a gente possa dar o próximo passo. Nós não temos como nos envolver, por exemplo, com aquilo que compete ao Estado, quando a gente fala em atenção especializada, se nós não tivermos a nossa atenção básica em pleno funcionamento e de acordo com aquilo que a gente considera o ideal. Há um caminho a ser percorrido para isso, mas satisfeita essa necessidade, a gente dá um próximo passo, que é a oferta do Centro de Especialidades. Então hoje nós temos ofertas de consultas no município de Lagoa Vermelha, geradas pelo município nas áreas de pneumologia, nas áreas de a questão das áreas básicas, que seria a obstetrícia, pediatria, da mesma forma, agora em parceria com o Hospital São Paulo, a Traumato, em parceria com a UPF, 6 áreas específicas que no momento são suspensas em função do funcionamento do Centro de Especialidades lá da instituição. Oftalmo hoje está sendo ofertada pelo Hospital São Paulo e a gente pretende ampliar essas ofertas de parte do município no seguinte sentido. Explicando à nossa população como é o funcionamento, né? Nós temos a atenção básica de responsabilidade no município, que são profissionais normalmente de clínica geral, mais pediatria, mais obstetra e ginecologista. A partir disso, dessas 3 áreas, há eventualmente o encaminhamento a uma área mais especializada, que passa então a ser uma competência do Estado, cuja oferta é normalmente, por via de regra, inferior à demanda, o que causa um gargalo no sistema de saúde. Neste sentido, quando nós fizemos um encaminhamento, não há uma diferenciação em relação a qual enfermidade que a pessoa está enfrentando. Por isso, o objetivo é que o município adentre essa área, mas no sentido de fazer uma filtragem, para que a gente possa resolver aqui aquilo que é mais simples e efetivamente só utilizar aquilo que é da cota SUS, como nós chamamos, para aquelas questões que são mais complexas. O que isso traria de resultado como um todo para a nossa população? Primeiro, uma maior agilidade, porque nós teríamos uma comunicação melhor entre as unidades e esse centro de referência, permitindo que a primeira triagem, ou seja, a primeira investigação, ela seja feita toda dentro do município e, assim sendo, nós teríamos uma maior evolução. E segundo, é uma maior capacidade de resolução de problemas aqui em Lagoa Vermelha, o que eu considerarei um grande marco para o nosso município ao galgar ou buscar espaços de referência em saúde em relação aos demais municípios da região. Esses seriam os esforços dentro da área da saúde, que soma-se também à iniciativa de fortalecimento da Clínica Popular através da AMES, cujo objetivo é somar esforços tanto do município na busca por novos profissionais, algo que o Hospital São Paulo também o vem fazendo, somando-se mais à iniciativa da Clínica Popular, nós buscaríamos o objetivo de, mesmo que intermitentemente, ou seja, que não seja todos os dias, mas eventualmente, periodicamente por semana, quinzenalmente ou mensalmente, a gente venha ter a cobertura em nosso município das especialidades que hoje ou são restritas a pagamentos particulares ou então são necessário deslocamento ofertadas pelo SUS, mas também a preços populares, que é algo que hoje também ocasiona uma procura fora do município por estes serviços. Assim sendo, a gente qualifica o ambiente médico hospitalar de Lagoa Vermelha para tornar a cidade mais atrativa aos profissionais das diferentes áreas de atuação de assistência médica à comunidade. Acredito ser uma iniciativa que venha a contribuir para a melhora como um todo. É impossível nós falarmos de saúde sem falar do hospital. Então, o que nós estaríamos fazendo é justamente um suporte para desafogar a procura pela urgência e emergência do Hospital São Paulo, mas, ao mesmo tempo, ampliando a capacidade daquela instituição de captar novos profissionais para ali trabalhar por esse esforço conjunto. O município contrata um determinado número de horas, um determinado número de consultas, o hospital mais um determinado número de horas, determinado número de consultas, mais a Clínica Popular com determinado número de horas ou consultas, que a gente torne mais atrativo o ambiente para a Lagoa Vermelha. E assim sendo, nós nos posicionemos como de fato somos com um polo regional de desenvolvimento. Isso desafogaria o hospital
na questão da urgência e emergência. Em tese, a ideia é justamente essa, Ademar, que a gente torne tão prático e tão fácil a assistência da atenção básica do município que durante o decorrer do dia a pessoa possa fazer essa opção. Eu vou consultar na unidade do município e não necessariamente vou deixar para procurar o plantão do hospital. Por que muitas vezes o plantão ele é procurado? Pelo imediatismo, né, e pela não necessidade de agendamento. Então a gente precisa justamente qualificar essa possibilidade. E eu costumo dizer, ou penso que, por exemplo, se você buscar um atendimento particular em Lagoa Vermelha, é justamente esse o trâmite que tu vais fazer. Seja por plano de saúde ou seja pelo pagamento privado, hoje a gente tem essa necessidade de marcação antecipada, de agendamento de horário, reduzindo o tempo de espera e, por consequência, tendo uma melhor organização do fluxo. Até que isso aconteça, é lógico que há um grande trabalho pela frente de sincronizar, de mensurar demanda e oferta e ajustar esses detalhes. Mas nós vamos dar este passo e tenho a convicção de que conseguiríamos desenvolver um bom trabalho nesse sentido de melhora da nossa área da saúde. Dá para se dizer, prefeito, que é algo revolucionário em termos de saúde em Lagoa Vermelha. A gente vai buscar, num primeiro momento, finalizar um trabalho que já iniciamos, que é de qualificação da atenção básica, dando um próximo passo, buscando dar uma atenção à saúde especializada ou de média complexidade, que hoje passa ou é uma casa que exclusivamente do Estado, permitindo que a gente tenha quase que um sistema de regulação de saúde municipal. Explicando para a nossa população como é que são agendadas consultas fora do município de Lagoa Vermelha, né? O Estado do Rio Grande do Sul, o SUS, né? Ele possui um sistema de regulação, onde após sair de um posto de saúde com encaminhamento a uma determinada especialidade, uma vez por mês, esse sistema abre para o lançamento do município em relação àquilo ali. E todos os meses é ofertada uma quantidade pelo Estado de consultas em cada área. Isso é o que forma a fila. Então, na realidade, nesse processo de encaminhamento, o que a gente faz é um serviço quase que de despachante, onde a gente pega a demanda apurada por um profissional que trabalha para o município na atenção básica e organiza a inserção dele numa fila de espera regulada pelo Estado. O que nós estaríamos fazendo é colocar um filtro que antecede essa inserção nos dados do Estado, permitindo que a gente tenha uma melhor fluidez. Ou seja, vou pegar um exemplo clássico, Ademar, que é a oftalmologia. Na fila da oftalmologia, salvo exceção quando a gente tem algum caso de urgência e emergência, ou que há apurado pelo médico um critério de urgência que somente o profissional é quem pode determinar, estão na mesma fila, muitas vezes as pessoas que precisam trocar uma receita de óculos e talvez uma pessoa que precise fazer uma cirurgia de catarata. O que isso acarreta, Ademar? Nós, de certa forma, utilizamos essa oferta do SUS para serviços que nós vamos passar a ofertar, que seria para liberar aquilo que é mais simples e efetivamente usar aquilo que nos é oferecido pelas demais esferas para aquilo que é mais complexo, esperando que com isso nós consigamos ter uma maior agilidade na prestação de serviços de saúde. Esse é o objetivo principal. Prefeito, a ideia é começar ainda este ano as obras. Isso, a construção do posto sim, porém a estruturação do mesmo, Ademar, na verdade não necessariamente. Hoje a gente tem um espaço ali junto ao ambulatório municipal que cumpre este propósito. É lógico que ele é apertado, ele é limitado, mas ele foi ampliado para isso. No entanto, em virtude da necessidade de instituição de um ambiente específico para a Covid, que é o que é feito lá fora de horário, a gente acabou não conseguindo implementar 100% desta iniciativa. Assim que, satisfeita essa necessidade, que essa semana tivemos uma demonstração de que não sabemos o quanto perdurará dessa atenção especializada ao Covid, nós iniciaremos este novo trâmite de sistema de criação do fluxo. Ajusta-se a atenção básica, parte-se para maior oferta das consultas de especializada e aí então falta apenas a estrutura material. Porém, o corpo em si, a alma do funcionamento dessa nova atuação em saúde, a nossa intenção é fazê-la na estrutura que nós já temos. Vai ficar precário, vai ficar apertado, mas num primeiro momento servirá ao propósito que é de criar a alma para que enquanto o corpo está sendo construído, que vai ser o novo postão. Porém, ele é simbólico.
porque ali a gente imagina que vai ter essa condição até de trazer mais, ser mais favorável do acesso à população a esses novos serviços. E aquilo que o senhor salientou, termos especialidades, atendimento de especialidades lá no postão. Isso, exatamente, que a gente venha ofertar por essas três fontes, né? Tanto pelo município, quanto pelo hospital, quanto pela clínica popular, que se deseja a sua ampliação. É uma parceria aí que tem tudo para dar certo. Na questão da saúde, basicamente, os principais tópicos projeto seriam esses encaminhamentos, onde de obras nós temos duas, que é a construção do posto da São Sebastião e do novo postão, e uma alteração na formação que poderíamos colocar como principal a criação desse centro de referência ou sistema de regulação municipal, tanto para regulação de consultas de atenção básica, quanto para regulação de consultas de especialidades. Dentro da área da saúde, esse seria o principal. Dentro da área da educação, o nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho que se iniciou, que era da oferta quantitativa de vagas suficientes a atender a educação infantil. Foi um trabalho muito bem realizado, eu aproveito para parabenizar a Secretaria de Educação e que agora parte para um novo desafio. Que é zerou a fila de espera, prefeito? Quase isso. Quase. Hoje o que tem, Ademar, é que tem vagas disponíveis, mas às vezes distantes das moradias ou das preferenciais dos pais. O que a gente pretende fazer nesse sentido? É a construção, junto à Escola Léa Beatriz de Quadros Douzan, de uma nova creche que permita o atendimento, além das crianças ali da região, ser uma opção aos pais que trabalham nas áreas industriais, que levem seus filhos até lá pela manhã e os busquem ao final da tarde. Assim sendo, a gente desafoga o sistema nas outras regiões do município, que somado à nova construção no bairro Boa Vista e no bairro Medianeira, a gente acredita ter a disponibilidade não só de quantidade suficiente, mas numa distância adequada às residências, como também a ampliação do turno integral, que este é o grande desafio. Temos vagas sim, mas ainda nos falta bastante oferta de dia inteiro, né? No mínimo um turno. Hoje é possível que a gente consiga. Infelizmente, até a secretária Aline com a sua equipe fez um grande trabalho de preparação, reuniu as famílias, buscou orientações junto com seus gestores, com seus professores, e infelizmente ficou adiado o retorno às aulas, e esperamos que ocorra assim que possível, para que a gente possa ver efetivamente funcionando, principalmente as duas grandes estruturas que foram construídas nos 4 anos anteriores, que é a creche Pequeno Príncipe no bairro Hernani Dias de Moraes e a nova creche Conceição Pires no bairro Rodrigues. E a partir desses novos esforços, a gente imagina que conseguirá atender a demanda total e qualificar o atendimento espacial, ou seja, melhorar a distância entre aonde reside, mora o pai e a mãe e aonde eles desejam colocar os seus filhos na educação infantil, como também ampliar a oferta de turno integral para a educação dos nossos pequenos. Também, não menos importante, é o avanço em relação ao ensino fundamental. Nós temos uma grande definição que precisa partir do Estado do Rio Grande do Sul, que diz respeito em relação ao Plano Nacional de Educação, que é a questão do atendimento por parte dos municípios de forma exclusiva do ensino fundamental, tanto séries iniciais quanto séries finais. Para as séries iniciais, nós já viemos empreendendo esforços nesse sentido, seja através dessas novas construções, seja através de parcerias com o próprio Estado, onde a gente passa a ofertar essas turmas das séries iniciais, e em relação ao Fundamental 2, ou as séries finais, que a gente imagina que há necessidade do cumprimento da determinação do Plano Nacional de Educação, quando se torna uma obrigação do município fazer a oferta de todo ensino fundamental. Isso será um processo startado e coordenado pela Coordenadoria Regional de Educação, onde nós estamos à disposição para receber esses alunos quando assim for necessário. Num primeiro momento, o esforço é pela qualificação dessas atividades. Como se iniciou a questão da oferta do turno integral para os primeiros anos do ensino fundamental das séries iniciais em 13 escolas, a ideia é que se amplie para todas as nossas escolas e que a gente tenha no CIEP a oferta de 100% das turmas em turno integral, assim que o contexto que envolve pandemia, infraestrutura, professores assim nos permitirem. Mas seria um grande modelo, por assim dizer, ou uma escola piloto falando nela. E
onde o que haveria de diferencial é que, ao invés de apenas as atividades de contraturno, como a gente oferece em algumas escolas, a gente passasse a ter a formação, tanto acadêmica quanto de integração das escolas nos 2 turnos. Ou seja, que a gente inclua junto com a programação educacional essas atividades que hoje são consideradas de contraturno, e assim sendo, dê início ao desenvolvimento de ferramentas para formação não somente acadêmica, mas de cidadãos dos nossos alunos, com, por exemplo, o início, a inserção das atividades profissionalizantes juntos às nossas crianças. As ações dessas 2 pastas que a gente fala, não necessariamente elas precisam de um projeto que as anteceda. Trata-se apenas da liberação do crédito e da organização funcional das 2 secretarias. Então, dentro dessas 2 áreas, essas seriam as principais ações. As 3 próximas tópicos que a gente abordará são aqueles que efetivamente compõem o novo pacote que a gente está finalizando para submissão à Câmara de Vereadores. Dentro delas, eu me arrisco a dizer que a reforma da nossa lei de desenvolvimento, de incentivo ao desenvolvimento econômico do município é talvez a mais pujante, ou a que vem sendo trabalhada há mais tempo. Não é uma ideia relativamente nova, a gente não está formulando ela apenas este ano, mas durante os 4 anos que antecederam, a gente conheceu exemplos, a gente absorveu aquilo que nós já tínhamos em Lagoa Vermelha e chegamos a um novo conceito, que é a Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico no âmbito do município de Lagoa Vermelha, onde ele prevê a possibilidade de concessão, tanto de subsídios quanto da prestação de serviços para o fomento de novas atividades que envolvam a produção industrial, produção primária e também a questão da prestação de serviços e comércio. Em tese, são facilitações em relação a aquisições de terrenos, a prestação de serviços do município quanto à constituição do acesso, fornecimento de energia elétrica e terraplanagem das áreas necessárias à sua implantação. Qual é o grande diferencial dela? É a questão justamente de nós termos não somente a execução direta do município, como por exemplo ocorre com o novo distrito industrial, que é uma prática interessante, válida, porém a experiência nos mostra que a gente não consegue atuar na velocidade que o empreendedor precisa. Então estamos finalizando a parte burocrática do novo distrito industrial, nós queremos liberá-lo ainda no primeiro semestre, se tudo correr conforme o previsto, porém não é só ele que baseia essa lei, é justamente para evitar que esses transtornos de demora, que, vamos lá, de 2009 a 2021, passam-se quase 12 anos, que a gente possa ter uma capacidade de resposta mais rápida. Então essa lei ela nos permite a criação de condomínios industriais, onde a participação da prefeitura seria associada à iniciativa privada, e ela permite também o ressarcimento de alguns investimentos quando o objetivo é a geração de emprego e renda. O que a gente espera com isso? Primeiro, é dar mais agilidade ao processo. Se o Ademar nos procurar efetivamente após implantada a lei, se o Ademar nos procurar para implantar um novo empreendimento em Lagoa Vermelha, que em 15 dias a gente possa dar as licenças, as autorizações e claramente quais são os benefícios que o município oferece para que ele tome a decisão, para que ele possa trazer este investimento para o nosso município. Mas não só isso, também a ideia é tirar o teto do município. O que é o teto? Se nós formos fazer uma quantidade de terrenos industriais por ano, talvez o que nós conseguíssemos fazer seria a industrialização de 1, 2 hectares por ano. Isso para uma empresa muitas vezes é pequeno, ou pode contemplar várias pequenas empresas. Mas a questão é que há uma limitação, tanto financeira quanto de estrutura física para a prefeitura fazer essas melhorias. Então o que a lei prevê? A possibilidade de ocorrer o inverso, de um investimento ser feito no município e conforme a natureza jurídica e a tributação que a empresa é submetida, que ocorra um ressarcimento das despesas de investimento. Em tese, concede-se o mesmo benefício que seria a doação de um terreno, porém na velocidade e na escolha do empreendedor. E isso nos permitiria, por exemplo, iniciar uma campanha de captação de investimentos para o município de Lagoa Vermelha, não necessariamente ter que ter uma estrutura como o Distrito Industrial para provê-la. Aí então, isso nos tira as barreiras tanto de tempo quanto financeira, para que a gente possa atrair novos empreendimentos.
para chegar nesse conceito foram várias tentativas, é uma questão que envolve uma renúncia de receita futura, né? Então por isso que é uma complexidade quanto à sua construção, por isso que há uma especificidade em relação à tipologia da empresa, tanto quanto à natureza jurídica, quanto à forma de tributação, mas ela nos abre essa possibilidade e a gente acredita que é válida no sentido de que justamente através dela a gente consegue trazer um benefício proporcional à empresa conforme aquilo que ela trará para o município de Lagoa Vermelha. O que isso significa, Ademar? Que a gente vai ter continuamente uma política de atração de novas indústrias. Então, até hoje, se nós formos olhar, nos últimos 40 anos, a nossa política enquanto município de Lagoa Vermelha foi justamente a cessão de uso ou a doação de terrenos em distritos industriais feitos pelo município. Apenas isso. O que isso nos traz? Uma limitação de tempo e de espaço. A partir desse momento, a gente torna contínua essas ofertas de subsídios ou de incentivos, é a palavra correta, à instalação de novos empreendimentos. Com isso, a gente espera que não seja uma política pública do Gustavo e do Éder, não seja uma iniciativa desta gestão, mas que se coloque culturalmente no dia a dia de Lagoa Vermelha esta possibilidade de apoio a novos empreendimentos, seja para iniciativas locais, seja para iniciativas a serem captadas regional, estadual ou nacionalmente. Seria uma política de governo independentemente de quem estivesse no poder. Exatamente. Então, ela criaria condições de que a gente tivesse um fomento contínuo ao desenvolvimento econômico do município de Lagoa Vermelha. Particularmente, eu estou bem satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido pela equipe. Ele foi capitaneado pelo secretário Rodrigo, da Secretaria da Fazenda, pelo secretário Lucas, que iniciou esse trabalho ainda quando adjunto do secretário João Paulo e posteriormente coube a ele a finalização. E é lógico a nossa participação pessoal no desenvolvimento da mesma, porque eu queria que fosse uma lei que servisse tanto para o novo distrito industrial, quanto para, ao finalizar-se a distribuição dos terrenos no distrito industrial, permitir que a gente continue esta política de desenvolvimento, programando justamente uma grande ação de captação de investimentos a partir, tendo como marco a finalização do distrito industrial. Prefeito, como seriam os condomínios industriais? O que ocorre hoje, Ademar? É uma definição legal em relação ao tamanho dos terrenos. Então, nós temos, quando terrenos residenciais, uma metragem mínima de 1.150 metros quadrados no perímetro urbano. Quando se fala de terrenos com zoneamento industriais, o parcelamento mínimo deles é 2.500 metros quadrados. Então não é qualquer terreno que eu consigo fazer, por exemplo, a colocação de alguns boxes daquilo que a gente entende como um berçário. Dessa forma, por exemplo, se eu tenho uma demanda de 3 empresas, uma metalúrgica, uma fábrica de móveis sob medida e uma fábrica de tecidos, por exemplo, de corte e costura. Se as 3 me pedirem e eu não tenho mais o distrito industrial, fica difícil com que eu faça a instalação ou provenha o espaço para as 3 empresas se instalarem. Então, o que a lei prevê? Que eu posso adquirir uma área, independente do tamanho, ela vai poder ser 2.500, 1.000 metros, vai ter o caráter de condomínio de lotes e a partir disso eu consiga instalar as 3 empresas. Como é que funcionaria? Eu forneço a estrutura básica, que é o espaço, a terra em si, o acesso, se for necessário, a colocação da energia elétrica necessária para isso e ainda ofereceríamos, através de parceiros, a possibilidade de financiamento da construção do imóvel. Isso é imaginado, Ademar, para a demanda daquelas empresas que precisam de imóveis desde 200 até 800 metros quadrados, onde nós faríamos o início, digamos assim, da formação desse condomínio, chamaríamos o parceiro agente financeiro para financiamento da estrutura, assim como da construtora para a construção, diluindo assim prazo e tempo para execução e também, por ser numa maior quantidade, reduzir custos e entregaria ao investidor, ao empreendedor, a estrutura pronta, onde ele assumiria o compromisso do pagamento do financiamento, que ressarciria a prefeitura pelos gastos em relação ao terreno, mais o parceiro que fez a construção da nova estrutura. O pagamento do terreno ele fica condicionado, conforme for a natureza jurídica ou a parte
tributária, da empresa, ele vai poder, ou ele paga 100%, vamos imaginar que se ele não trouxer nada de benefício tributário ao município, ele paga 100% do valor do terreno. Se essa empresa, no caso de uma ampliação, ela trazia de retorno para o município R$10.000 e ela passa a trazer R$20.000 de impostos, uma parte desse acréscimo de receita que ela traz para o município, ela pode usar como abatimento do pagamento dessa cessão onerosa que seria o terreno. Então, em síntese, é nos permitir fazer aquilo que for necessário para segurar um investimento em Lagoa Vermelha. Esse projeto ainda está em fase de conclusão? Sim, ele está praticamente pronto. É o que está mais maduro, por assim dizer, das 3 áreas que nós estamos comentando agora daqui para frente. Depois do desenvolvimento industrial, eu destaco a parte de infraestrutura, Ademar. E aí a gente entra em 2 fases. Uma delas é o seguinte: muitas vezes a gente é cobrado, por exemplo, por que tal rua não é pavimentada? Por que nós fizemos investimento aqui e não ali? Bom, a critério de distribuição de investimentos que nós adotamos foi o Somos Todos Lagoa. Porém, a demanda que a gente tem, a gente não consegue executá-la com recursos próprios em 1 ano, 2 anos, talvez em 4 anos, tá? Hoje nos faltam, Ademar, praticamente 97 ruas. 97 ruas no perímetro urbano de Lagoa Vermelha não tem pavimentação ou infraestrutura. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se pergunta: poxa, mas no meu bairro falta minha mais uma, são ruas pequenas. Mas, somando todas essas ruas pequenas e poucas em cada bairro, dá um total de 97 ruas no perímetro urbano de Lagoa Vermelha. A primeira fase é a questão da autorização legislativa para a pavimentação destas ruas. Por que, Ademar? A origem da não pavimentação dessas ruas, ela não é única. Ela ocorre, por exemplo, em decorrência da época em que fora feita este equipamento, né, ou esse loteamento em si. Antigamente não era obrigatória a pavimentação e nós temos muitos empreendimentos imobiliários nesse sentido, onde era exigido apenas o ensaibramento das ruas. Outra origem das ruas não pavimentadas são os loteamentos particulares inacabados, né, que são aqueles que são submetidos à Prefeitura Municipal, isso nós estamos falando de 30, 40, 50 anos atrás, e não foram efetuados até o seu fim. Logo fica uma falha ou uma demanda ali, ficou faltando infraestrutura, mas ela era de origem privada em distorção ao que previa a legislação da época. Isso ocorre. E há também as ocupações irregulares, que são aquelas em que não há um planejamento urbano, mas que hoje está lá uma situação consolidada. Então esse primeiro passo seria a adoção do reconhecimento de que nós faremos esse todo, né? Então uma autorização legislativa para a pavimentação dessas 97 ruas que faltam em nosso município, deixando claro que não exime a Prefeitura Municipal de buscar, através de eventualmente alguém que tenha causado este dano, o seu ressarcimento. Vou dar um exemplo. Nós temos um caso bem claro, que eu não vou citar o nome em si, porque ele é de fácil identificação, mas há uma matrícula no perímetro urbano em que os proprietários foram vendendo 50 metros, 100 metros, 150, 200, 300 e formou ali um loteamento, mas sem a infraestrutura. Ocorreu que hoje, de certa forma, é imaginado ou cobrado por parte das pessoas que ali moram da Prefeitura Municipal, mas sequer aquela área é da Prefeitura Municipal para que ela possa fazer o investimento. Então, judicialmente, a gente buscou o reconhecimento dessa situação como consolidada e o ressarcimento dos cofres públicos pelo investimento que ali será feito. Então, neste caso em específico, ele nos dá a luz do que nós queremos fazer no todo. Então, a gente cria a autorização legislativa da possibilidade de pavimentação dessas ruas que hoje não têm infraestrutura, mas deixa claro que o poder público ainda poderá buscar, através dos meios legais, o seu ressarcimento por essa infraestrutura quando não fosse de competência do município. Quando que seria de competência do município? Os loteamentos públicos, que foi o município que o fez o investimento, ou até mesmo aqueles que têm, quando legalmente instituídos, ser finalizados, na legislação da época não se exigia esse tipo de pavimentação. Resolve-se essa parte burocrática. Num segundo momento, a ideia é que nós busquemos um financiamento.
Financiamento de aproximadamente 7 milhões de reais, que vai nos custear o que, Ademar? Ao longo desses 4 anos, nós viemos mudando a forma de fazer obras. Então, uma coisa é você licitar uma obra por completo, como é a questão da Presidente Vargas. A vantagem, a prefeitura não tem as pessoas lá executando, não são os seus caminhões, não são a sua estrutura que está executando a obra. Lógico que isso tem um custo, por consequência as obras saem mais caras. Nesse sentido, o primeiro levantamento que nós tínhamos das ruas que faltavam era de 19 milhões. Né? O que nós passamos a fazer então? Nós pegamos e dividimos a obra. Num primeiro momento, nós buscamos, ao invés de contratar uma empresa única para fazer todos os serviços, contratar diferentes serviços de diferentes empresas. Conseguimos aí uma redução de custos. Ou seja, hoje a gente tem uma empresa que coloca cordão, uma empresa que faz a construção das caixas pluviais, uma empresa que faz a colocação do paver, uma empresa que faz a colocação do basalto, quando for o caso. Segundo momento, nós compramos o britador, que o que ele nos fornece? O material para a base. Então, ao invés de comprar um material a R$50 o metro cúbico, por exemplo, que era o preço que nós pagávamos, ele tem um custo teórico, um custo estimado de R$31, sendo que, na realidade, o desembolso financeiro trata-se apenas da mão de obra do combustível, que hoje fica um valor inferior a R$16 o metro cúbico. Então, ele me trouxe para 1/3 o custo da confecção da base, ser desconsiderada a depreciação do equipamento e previsão de manutenção do mesmo. Não mais isso, reformamos a nossa usina de PMF e buscamos trabalhar diferentes formulações de acordo com a necessidade de tração de cada rua, ou seja, tem vias que nós precisamos ter um material que suporte ali 60 toneladas. Tem vias que nós precisamos que ela suporte 15 toneladas, que é o caminhão do lixo. A maioria das ruas que nós estamos falando, o tráfego mais pesado que circula rotineiramente é o caminhão do lixo. Algumas que têm o tráfego, por exemplo, de caminhões, como é o caso da área industrial, como é o caso de vias estruturantes, bom, ali a gente precisa trabalhar um material diferente. Fazendo essa divisão de acordo de tecnologia, de acordo com a necessidade de cada via, utilizando 4 tecnologias de pavimentação, a gente mais a questão da produção da matéria-prima das bases traz para um custo de aproximadamente 7 milhões de materiais, considerando que o serviço em si entra na conta da Prefeitura Municipal como contrapartida. A partir disso, a gente teria condições, não zera o passivo, tá? Ela não termina todas as ruas, mas faz praticamente mais de 95%. O que ficaria para trás? Por exemplo, nós temos 2 ruas na área industrial que hoje tem uma empresa, né, e são quase 2 quilômetros. Bom, ali vamos ter que esperar mais um pouco, né? As paralelas em si, aonde não há vários estabelecimentos já instalados, bom, espera um pouquinho mais. Vamos por essa ordem de antiguidade, digamos assim, de convivência com a ausência da pavimentação para que a gente possa fazer. Mas o que isso nos traz, Ademar? Tendo como exemplo o próprio Presidente Vargas, como os investimentos feitos no bairro Hernani Dias de Moraes, como todos os bairros em que nós levamos as ruas, que nós fizemos no mínimo uma por todos os bairros de Lagoa Vermelha. O investimento do privado, ou seja, do morador que ali está, ele é uma consequência. Então, aonde nós pavimentamos a rua, o cidadão decide pintar a sua casa, ampliar a sua casa, reformá-la, ou vende porque ela valorizou, e a partir disso gira a economia local. Então, a gente também entende o acesso à infraestrutura como um incentivador do desenvolvimento econômico do município. O que nós estamos prevendo, Ademar? Que através da lei de desenvolvimento econômico, mais essa lei das pavimentações, digamos assim, do nova fase do Somos Todos Lagoa, somado a outra política pública de habitação, a gente está startando um processo de desenvolvimento, ou seja, seria o poder público municipal incentivando a iniciativa privada a realizar novos investimentos em Lagoa Vermelha. Entrando na última grande tópico, Ademar, do Avança Lagoa, é o programa de ação social vinculado a novas habitações. Aí a gente faz um apanhado da seguinte situação. Existem, a nível federal, alguns programas
de facilitação ao acesso à casa própria, que é o Minha Casa Minha Vida. Em Lagoa Vermelha foram executados alguns anos atrás as iniciativas do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para aquelas pessoas que têm uma menor renda e não conseguem no financiamento habitual, que é conseguido a balcão na Caixa Econômica Federal, a aquisição do terreno e a construção da sua casa. Essas linhas de crédito, elas foram cessadas, elas não estão operantes neste momento. O que isso nos levou a fazer? A pensar um programa que a gente pudesse fazer com que essas pessoas que têm uma renda mais baixa, e aí a faixa de renda que a gente vai procurar atingir é até R$ 2.200, que seriam 2 salários mínimos, a gente faria um esforço através de 3 iniciativas. A primeira delas é a construção de loteamentos por parte do município. Então a gente vai desapropriar uma área, vai fazer a infraestrutura e vai fazer a venda dos terrenos deste loteamento. De que modo? A venda é feita através de edital. No edital a gente coloca os critérios para tentar atingir aquelas pessoas que realmente precisam e que não teriam condições de outras formas buscar a sua casa própria. Como é que funcionaria? Por exemplo, a renda é um limitante, então mais do que R$ 2.200 está excluído dessa possibilidade. A composição familiar, que daí vem a questão se é um casal com filhos, se é uma mãe solteira com filhos, ela tem mais pontuação do que quando é o casal, e assim por diante, com uma reserva para idosos, permitindo que a gente tenha uma contemplação. Que valor esses terrenos vão ser vendidos? Nos últimos anos, o valor, o Minha Casa Minha Vida, agora o Minha Casa Verde e Amarela, ele impôs uma regra de entrada, uma barreira de entrada, que é 20% do financiamento tem que ser desembolsado pelo beneficiário. E isso acaba limitando e muito o acesso dessas pessoas a estes programas de financiamento habitacional. Então a ideia é que na execução deste loteamento a gente vai ter um custo X, porém o valor de mercado é maior. E aí a gente vai fazer o ressarcimento da prefeitura por este custo X, mais uma porcentagem destinada ao fundo de habitação para manutenção e ampliação do programa, e a diferença entre esse valor ressarcido da prefeitura municipal, que é a garantia de que este programa vai ser executado todos os anos, e o valor de mercado entra como se fosse um subsídio a esta pessoa para que ela possa usar dentro deste valor de 20% que é necessário de dar de entrada, quebrando essa barreira, facilitando que a pessoa, mesmo que ela não tenha eventualmente uma grande quantia de dinheiro guardado, que ela possa fazer a aquisição do seu imóvel. Soma-se a esta linha também a possibilidade de empreendimentos parceiros. O que é o empreendimento parceiro? É quando um loteamento é feito por uma empresa privada, onde ela, aderindo a este programa, que se chama Casa Popular, ela ganha alguns benefícios. Esses benefícios são transformados em crédito, e esses créditos são distribuídos para os beneficiários selecionados através desse edital. Então nós teríamos os terrenos feitos pelo loteamento do município, mais o dos loteamentos privados que aderirem ao programa, onde a gente conseguiria também ter esse rebate ou esse desconto em relação ao valor de mercado, permitindo quebrar essa barreira de entrada. Uma terceira composição seria a constituição de condomínios por parte de particulares, que também receberiam alguns subsídios, e através desses subsídios e do fomento destes parceiros, a oferta de uma nova linha habitacional. Destaco que de diferente ou de importante que há nesta política pública são duas coisas. Uma delas é a continuidade. Então a gente imagina que instaurado o primeiro loteamento é uma política pública que se autoalimenta, ou seja, ela é sustentável e por consequência ela pode ser feita todos os anos. De novo, Ademar, transcende o governo do Gustavo e do Éder, transcende a questão da temporalidade dos 4 anos e se transforma numa política pública de Estado para que Lagoa Vermelha realize durante todo o seu tempo. A alavancagem deste programa seria através da venda de alguns imóveis do município, que hoje estão em desuso ou subutilizados. Fácil caixa necessário a fazer o primeiro, e a partir deste primeiro se inicia. Para ter acesso a este programa, Ademar, a pessoa teria que receber entre R$ 1.300 e R$ 2.200. R$ 1.300 seria um corte dos agentes financeiros, por assim dizer. Daquele percentual que alimenta o fundo de habitação desses empreendimentos, é destinado às pessoas que ganham até os R$ 1.300,
que aí não tem condições de ter um agente financeiro que o banque a sua construção, onde nós iríamos para um outro programa chamado Moradia Digna, que permitiria com que nós, de novo, a ideia é cessar o dado, né? A ideia é cessar aquilo que é dado gratuitamente, e sim fazer nas condições em que a pessoa possa adquirir o bem e pagá-lo, até num sentido de poder atingir mais de pessoas ao longo do tempo. Com este recurso, a gente atende a essa outra parcela da população que não teria condições de conseguir o financiamento pelas vias habituais, por assim dizer. Esses 3 projetos de lei últimos que a gente comentou, somados às ações de saúde e educação que a gente comentou, é o que nós chamamos de Avança Lagoa. Por que, Ademar? Porque elas têm uma atuação em problemas nefrálgicos de Lagoa Vermelha, que é, por exemplo, a questão da infraestrutura, que é a qualificação da saúde, que é a oferta de quantidade e qualidade de vagas em educação e questão da moradia, mas não só isso. Essas últimas 3 ações que nós comentamos, tanto o desenvolvimento econômico, quanto a infraestrutura, quanto o programa habitacional, eles fomentam novas atividades privadas. Ou seja, destes lotes que a gente tem por pretensão fazer entre 20 e 40 por ano, serão 20 ou 40 construtores de Lagoa Vermelha. Porque a ideia é que o próprio beneficiário escolha quem vai ser o seu construtor, e não nós licitemos uma grande empresa que venha de fora, que talvez dê problemas na sua execução, como já ocorreu. Dessa forma, a gente está incentivando a própria economia local através do fomento da construção civil. Mesma coisa ocorre quando a gente leva a infraestrutura. É uma constatação, que é onde a gente faz os investimentos de infraestrutura ao desencadeamento de novos investimentos da iniciativa privada, seja na melhoria ou na ampliação das residências. E na questão do fomento ao desenvolvimento industrial, é uma facilitação ao crescimento das pequenas empresas e uma possibilidade de atração de novos empreendimentos para o município. E a partir disso, faz-se esse conjunto cuja ideia é de fato proporcionar uma virada de página para o nosso município no que tange qualidade de vida e desenvolvimento econômico. E todos esses projetos foram criados, estudados, elaborados unicamente pelo município? Teve alguma referência? Muita referência, tá? Olhares daquilo que deu e não deu certo em muitos municípios, né? E a partir disso algumas experiências próprias, como por exemplo no caso da pavimentação, nós jamais conseguiríamos desenhar esse formato que nós estamos propondo se nós não tivéssemos feito experiências, adequações, por exemplo, investimentos nos 4 anos que nos antecederam. Então é como se a gente estivesse vindo preparando o terreno para que agora pudesse fazer a implementação dessa política pública. No caso do desenvolvimento econômico, o que a gente buscou foram onde é que existe. Vamos ver. Então, o tradicional é essa questão, é a doação do terreno. Ponto, é ótimo, é excelente, mas é limitado. Então nós não temos condições de fazê-la a todo tempo, e eu acho que para que o município eventualmente cresça deliberadamente, não no governo do Gustavo, mas sim continuamente, é preciso que a gente transcenda essa barreira do fulano fez, o outro fulano vai ter que trabalhar X anos para conseguir fazer o mesmo. Então, dessa forma, satisfeita essa necessidade com o espelho da lei de Bento Gonçalves, do modelo de Itapejara, mas principalmente formulado pela nossa equipe, digamos assim, envolvida nesse sentido. O de habitação, Ademar, é uma soma, né? Ele congina uma iniciativa da Caixa, um know-how da Caixa Econômica Federal, que é o principal parceiro quando se fala de habitação. Então, pegando como exemplos o que ela fez em outros municípios, a gente tira, por exemplo, a elaboração dos editais, os critérios necessários à seleção, também a participação das pessoas envolvidas no processo. Então, essas 3 leis, a gente, antes de submetê-las ao legislativo, que deverá ocorrer esse mês ainda, elas estão de posse dos interessados. Então, envio para o Ademar, você que trabalha com habitação, me dá um feedback sobre isso que nós estamos querendo fazer. E foi muito produtivo, a gente conseguiu consertar alguns erros, retirar algumas brechas que poderiam ser utilizadas de forma maldosa por algumas pessoas, ou até mesmo, por exemplo, nessa questão dos terrenos, Ademar, algo que não é, que vem dessa participação popular, que é vamos entregar para o fulano ler, para o fulano ver. A doação do terreno, ela automaticamente vai com uma cláusula de reversão.
Então, por exemplo, se a prefeitura lhe deu um terreno a partir de um projeto que você submeteu dizendo que ia criar X empregos e faturar X milhões de reais, se você não cumpriu o que você propôs, a prefeitura tem o direito de retroaver esse terreno, de trazê-lo de volta ao seu patrimônio. Só que muitas vezes esse terreno ele é necessário para o financiamento da construção do pavilhão. Então ele dá um presente, digamos assim, que seria o terreno, cujo você não pode usar para financiar o restante do seu imóvel. E aí isso traz uma dificuldade para você chegar naquela pessoa que realmente precisa daquele trabalho para desenvolver. Você vai se limitar àquela pessoa que tem caixa ou outro patrimônio para alicerçar a construção. A partir dessa aprimoração de conceito é que surgiu essa nova modalidade da concessão onerosa, que seria, você vende o terreno, mesmo que é um preço de custo, por assim dizer, que é 50% do valor de mercado. Mas, no entanto, se a pessoa te trouxer o retorno que está sendo pactuado, ela tem um abatimento nesse pagamento. Então, ela traz esse benefício, além da continuidade, também a possibilidade de culturalmente a gente implementar que nada está sendo dado e sim está sendo facilitado os caminhos para que as coisas aconteçam, dando uma garantia de sustentabilidade dessas políticas públicas para que elas transcendam 4 anos e efetivamente a gente possa ter resultados de longo prazo em nosso município. Que maravilha, projetos bem importantes. Aquilo que eu salientei, prefeito, terão um impacto no desenvolvimento do município. É o que esperamos, Ademar, é o que esperamos. A gente vem com muita sede, até eu explicando aos nossos ouvintes, nós conversamos durante o feriado de carnaval, né, Ademar? Estava muito empolgado, né? Praticamente tudo pronto para ser submetido, para ser iniciado, e aí nessa semana a gente tendo essa notícia da bandeira preta, é como se fosse um balde de água fria, de água fria. A gente já cria uma incerteza em relação ao que vai acontecer, ela nos deixa mais inseguros para iniciar algumas atividades, mas isso faz parte para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de superação, e não foram poucos os momentos que a gente precisou se superar, e não vai ser diferente agora. Então a ideia está formada, a política pública está desenhada, a sua implementação agora, de fato, ela tem que cuidar esses outros contextos, né, para que a gente não queime uma iniciativa no momento em que não couber, né? Então, diante de um momento de incerteza como a gente está, hoje à tarde o que nós fizemos foi passar ao grupo de secretários, vamos nos preparar, parte teórica, parte de autorização legislativa, deixar tudo pronto, porém o start ele depende da situação macro em que nós estivermos inseridos. Se nós conseguirmos superar esse novo momento da pandemia, acredito que todas essas ações devem ter ao menos o seu início no primeiro semestre ainda de 2021. Pois é, e o fechamento do comércio lhe contraria, aliás, contraria a todos nós, prefeito, e não bastasse isso, ao que parece está no limite ali no hospital. Sim, há uma limitação, tanto quanto de espaço físico quanto de profissionais, né? Eu acredito que a gente vai voltar a buscar uma ampliação juntamente com o Hospital São Paulo, só que é lógico, a gente sabe que tem limite de pessoas e de espaço físico. Então é questão de somar forças. Eu acho que essa questão hoje, o momento que nós vivemos é o seguinte: todo mundo queria alguém para dizer fulano é errado e fulano é culpado. Não existe. Não tem uma definição única, digamos assim, que possa servir como um desabafo, por assim dizer. Acho que é um momento que a gente precisa ponderar. Particularmente eu discordo das ações restritivas em relação a algumas atividades comerciais. Compreendo a necessidade imediata, mas desejo e cobro que outras medidas sejam tomadas, e é o que a gente vai fazer no âmbito do município e cobrar no âmbito do estado a oferta de diferentes sistemas, digamos assim, de enfrentamento. Passa pela maior fiscalização das atividades clandestinas. Nunca é aquilo que é passado por um protocolo de marca da problema, é aquilo que as pessoas o fazem de forma escondida, de forma cerceada, que nós temos uma dificuldade sim de monitoramento, de acompanhamento, mas também é necessário que a gente minimamente, digamos assim, entenda este processo, amplie a questão da disponibilidade de leitos ao máximo que seja possível e faça um apelo à população para que cada um possa fazer a sua parte e a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação, que eu acho que ninguém gostaria de estar passando. Exatamente. Algo mais a acrescentar, prefeito? Olha, Ademar, só Ele vem de viagem a Brasília, nos relatou hoje pela manhã no programa Bom Dia Cidade, uma viagem altamente produtiva, né? Vários
várias demandas foram encaminhadas e demandas bem importantes para o município de Lagoa Vermelha. Saímos bastante satisfeitos desta viagem, Ademar. Acredito que era o momento da gente lançar algumas proposições aos parlamentares que nos representam e, se atendidas por eles, como há um indício de que o façam, nós teremos condições de fazer ainda mais por Lagoa Vermelha, e este é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Isso. Prefeito, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, sempre muito gentil atendendo aos nossos convites e prestando todas essas informações bem importantes, bem interessantes, que com certeza recebem o aplauso, o reconhecimento aí da comunidade. Oxalá vinguem esses projetos, né, se concretizem, porque ganha a comunidade de Lagoa Vermelha. Assim esperamos, Ademar, e é o desejo do nosso trabalho. Tenho confiança, tenho certeza que Lagoa Vermelha responderá muito bem a essas iniciativas, e votos de muito sucesso a todos nós. Que eu acho que também a temporalidade da execução dessa iniciativa é importante. Estaremos superando a crise sanitária em meio a uma crise econômica, onde teremos como criar um diferencial, talvez, Ademar, né? Falando em injeção de recursos, né? Por assim dizer, se nós somarmos o valor de 3 casas populares, dá mais do que uma emenda parlamentar. E é dinheiro que circula no município, traz mais arrecadação, é lógico, mas também mantém empregos, faz circular o recurso nas diferentes áreas do município, e é esse o grande objetivo e é o papel que nós queremos enfrentar também. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos telespectadores da Lagoa TV. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Há uma observação. Nosso programa de hoje foi gravado. Eu até faço essa observação, porque muitas pessoas, pensando no programa ser ao vivo, se manifestam e etc. E, infelizmente, não podemos responder. Quem sabe até algum questionamento. É que tivemos que gravar o programa em razão de que o prefeito tinha compromisso marcado para hoje à noite, impossibilitando de participar ao vivo do nosso programa. Daí se tornou necessário gravarmos na parte da tarde. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Boa noite! Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.